Bendito seja Deus. Irmãos, eu quero fazer um pequeno comentário aqui, que nós estamos na campanha desde o dia 1º, quando fizemos a abertura. Quem pregou foi o pastor Josenir, e aí, logo em seguida, o pastor Joilton, depois o pastor Wander, depois o pastor Wesley, e ontem o pastor Paulo, e hoje nós estamos aqui nessa dinâmica. Digo, antes de ontem foi pastor Sebastião, e ontem pastor Paulo. E nós estamos aqui nessa dinâmica. E o pastor Wander pregou uma mensagem espetacular. E no final ele deu um testemunho. Ele deu um testemunho e colocou o nome do testemunho de Semente de Lágrimas. Mas antes, eu quero fazer um comentário do livro de Esther. Esther foi um livro escrito que você pode ler o livro todinho, não vai encontrar em nenhum momento a palavra Deus, Senhor, Jeová, Yahvé, qualquer um desses nomes você não vai encontrar, porque o livro transcorre todinho em uma história de Deus movendo, trabalhando, sem que o nome dele aparecesse. Não aparece no livro. Mas a história tem alguns personagens principais. Para mim, o personagem principal é Mardoqueu ou Mordecai. O segundo personagem, Rainha Esther. O terceiro personagem, o rei Assuero. E o quarto personagem, Amã. A questão era a perseguição aos judeus, sentença de morte e livramento, porque foi isso que aconteceu. Então essa é a história do livro de Esther. Mas aí ele já começa com um problema, uma demanda entre Amã e Mardoqueu. Amã era um chefe do exército e Mardoqueu, alguém que trabalhava na casa real e na entrada, na portaria. E ele era o único que não dobrava o joelho perante Amã, e Amã não gostou daquela história. Mas aí a história desenvolve porque Amã ficou muito indignado contra Mardoqueu, que determinou matá-lo. Quando ele determinou matar Mardoqueu, ele ficou sabendo que Mardoqueu era judeu. Então ele não queria matar apenas Mardoqueu, mas matar todos os judeus do reino de Assuero. E ele determinou isso, foi lá com um documento dizendo: olha, eu preciso que o senhor assine esse documento, que é por causa de uns inimigos que nós temos aqui na nossa terra, e a gente precisa eliminar esses inimigos. Aí o rei Assuero assinou, colocou o anel no documento, e o documento estaria certo de que esses inimigos seriam eliminados. E mandou que tal dia fosse eliminado todos os inimigos. E nessa demanda, o rei Assuero, ou melhor, Mardoqueu disse: Rainha Esther, o problema está assim, 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 assim. E se você não fizer nada, todos os judeus vão morrer. E você também não vai escapar, porque você também é judia. Você é minha sobrinha e vai morrer junto. Então você é agora a esposa, é a rainha do rei, e vai morrer porque todos os judeus vão morrer. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou como rainha exatamente para trazer livramento sobre o nosso povo, os judeus. E aí a rainha Esther, então, tem toda a história do livro inteiro, que não dá para colocar nem os detalhes. A rainha Esther, então, procurou o rei Assuero para poder dizer para o rei Assuero que eles foram sentenciados à morte por Amã. Mas antes disso, Amã também costurou a ideia, mandou decreto, e enquanto o decreto estava indo para toda a província, todos os estados, países dominados por Assuero, enquanto o decreto estava sendo levado pelos correios, ele mandou construir uma forca de 20 metros de altura, que era para poder colocar Mardoqueu nessa forca e pendurar lá em cima, de forma que toda a cidade iria ver Mardoqueu dependurado, enforcado naquela forca que ele construiu para matar Mardoqueu. E a história desenrolou, e a rainha Esther teve acesso ao rei, conversou com o rei, e ao conversar com o rei, teve a oportunidade, convidado para um banquete. Agora eu já estou no capítulo 7, indo para o banquete. Quando estava no banquete lá, o rei disse: você me deu jantar ontem porque você precisa de alguma coisa. E agora hoje, de novo, você oferecendo um jantar para o rei, então de fato você precisa de alguma coisa. Então pede o que você quiser que eu te dê, eu vou te dar. Ele diz assim: rei, eu não quero nada, a não ser a minha vida.
Eu só quero a minha vida, porque eu fui vendido para a morte, eu e todo o meu povo. Então eu só quero que o Senhor me dê a vida de volta. Porque se fôssemos vendidos para ser escravo, eu não ia reclamar, ia ser escravo de qualquer lugar. Mas fomos vendidos à morte. Por isso eu estou aqui pedindo ao Senhor que nos livre da morte. O rei ficou enfurecido e disse para ela: me diz quem foi a pessoa que fez isso agora, porque isso jamais se faria, em que sentenciasse à morte a minha rainha e também o seu povo. Jamais isso poderia acontecer. E Amã estava de frente, porque Amã também foi convidado para o banquete. Ela já fez tudo isso, convidou Amã exatamente para colocar tudo os pratos limpos. E aí, quando Amã escutou tudo isso, a rainha Esté apontou para Amã e disse: é esse homem, ele nos vendeu para a morte, e contou o restante da história. E ali, resumindo a história, o rei mandou enforcar aquele homem chamado Amã na forca que ele havia construído para matar Mardoqueu. Moral da história, o que eu quero dizer para você é que Provérbios, eu acho que até aqui, para mim não errar a citação, eu poderia citá-lo de cor, mas eu não recordo exatamente o capítulo e o versículo 26. Provérbios 26, 27. O que cava uma cova, nela cairá. E o que revolve a pedra, esta sobre ela rolará. O que quer dizer? Quem cava uma cova para alguém cair nele, ele mesmo cairá na cova que ele cavou. Está escrito aqui. E quem empurra uma pedra para rolar em quem passa na estrada, a pedra rolará sobre ele mesmo. É o que está escrito ali. Amã construiu uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado nela. E aí a história desenrola no capítulo 7, de tal forma que no meio do palácio ali da rainha, no caso, né, porque a casa era separada, outra casa, no palácio da rainha, do jeito que estava ali, já mandaram pegar e levar preso o Amã e de lá direto para a forca. E lá ele foi enforcado e pendurado lá em cima. E aí tudo que ele tinha, família, virou em nada. Não vou entrar nos detalhes da história, eu esperava você ler o texto para você ver o que aconteceu com ele e com a família por causa dessa forca que ele fez. A Bíblia fala a lei da semeadura. Aquele que semeia na carne colhe corrupção, que semeia do Espírito colhe vida eterna. Então a lei de semeadura é infalível. O que a gente planta, a gente colhe. E o nosso tema das nossas 12 dias, profetizando 2024, no renovo de Yahvé. Ou seja, profetizando aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E é importante demais que nós tenhamos uma previsão e provisão daquilo que nós queremos. E saber fazer as plantações. Porque a gente planta com os pensamentos. Antes da prática, da atitude, elas amadurecem no sentimento, no pensamento para o sentimento e depois vem a ação. A ação nunca vem antes de sentir, de pensar e sentir. Então, quando a gente pensa, sente, a gente já está construindo. Por isso que é importante orar em pensamento, a gente está construindo. Porque aí o seu sentimento passa a ser muito mais aberto para Deus, porque você exercitou a mente, o pensamento. E a Bíblia diz que nós devemos pensar no Senhor o tempo todo. Nós devemos estar pensando nas coisas de Deus. E o apóstolo Paulo disse que seja isso que ocupe a vossa mente. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é justo, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então é importante a gente entender que a semeadura é a coisa mais importante. Então aqui eu citei uma história para você de algo ruim. Uma semeadura de lágrimas, mas ruim. Porque alguém semeou e colheu do tamanho que ele semeou. Semeou a morte de Mardoqueu e ele mesmo morreu na forca que ele planejou. E aí o pastor falou sobre a semente de lágrimas. E não tinha como trazer de todo mundo, eu trouxe essa parte do testemunho para nós acompanharmos aqui nessa tela, para a gente assistir junto aqui. Então eu queria que você acompanhasse essa parte do testemunho. Logo em seguida a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Obrigado pela água, pode soltar, Deus abençoe.